Salve família! Espero que todos estejam bem. Bom, a carta de hoje é a carta da estrela. Para esse período ela representa a assistência e ajuda mediante atitudes e posicionamentos positivos com a vida. A estrela sugere a captação de ideias do subconsciente universal. E essa revelação pode ser obtida através de pesquisa, de estudo e até mesmo da própria meditação. A mulher da carta ela representa a mente subconsciente e ela mostra que se você souber pescar todos os segredos, eles lhe estarão disponíveis. Estão vendo aqui a perna esquerda apoiada, formando um quadrado? Então, ela indica o número 4 e revela a necessidade de ordem e razão. Já o pé direito que está descansando aqui sobre a água, ele indica que a mulher é sustentada pela mente. Esse ato dela aqui de derramar água dos jarros mostra ela dividindo seus poderes mentais sobre a terra e o mar, significando a obrigação do derrame de conhecimento por toda a humanidade e em qualquer lugar, até porque o conhecimento gera sabedoria e só um homem sábio é capaz de dominar seu próprio destino. E já que vamos falar em destino hoje, que é um treco tão complexo, eu acho que eu vou de historinha para vocês. Historinha não, conto. Tá aí uma coisa que eu curto pacas. Eu acho que vou começar a trazer isso para os próximos vídeos. O conto ele é uma forma de fixação do conhecimento, que foi utilizada em várias tradições. A Índia utilizava essa forma de contação de histórias até na própria medicina. Grande parte da educação na Índia antiga era baseada nessa forma de contar histórias. Toda história tem uma coerência tão forte que é difícil que você se esqueça pelo meio. Imagina a história da Branca de Neve. É muito difícil que no meio da historinha você se esqueça do final, né? O caçador largou a pobre da Branca no meio da floresta e... ixi, deu branco. Ninguém esquece. A função do conto é fazer com que todo o ensinamento seja bem fixado. Isso foi utilizado por muita gente ao longo da história. Os árabes, eles foram ótimos contadores de contos, sobretudo os indianos, porque quase tudo partiu de lá. Na tradição oriental zen também. Bom, o conto vai nos dar uma melhor compreensão do destino e da lei do karma. Esse é bem bacana que eu vou falar para vocês. Disse que havia numa aldeia no interior da Índia um sábio, um guru que sabia ler o futuro. Mas essa capacidade que ele tinha fazia da vida dele um verdadeiro inferno na Terra. Até porque ninguém deixava a vida do pobre em paz, né? Todo mundo queria saber o seu futuro. E você sabe, né, que o ser humano é dotado de uma enorme curiosidade em se tratando de destino, né? Como se fosse acontecer milagres no futuro sem que o cabra precise mexer uma palha no presente. Bom, aí de tanto encherem o saco desse sábio, ele pegou as poucas coisas que lhe pertenciam e se mudou para o meio da floresta. Mas pouco tempo depois os encontravam e assim ele ia cada vez mais se enfiando no meio da floresta. Até que um dia ele se aprofundou tanto no meio da mata que ninguém mais o encontrou. Ele ficou feliz da vida, né? Ele pensou, finalmente eu posso viver minha vida em paz. E assim ele viveu feliz, pelo menos por alguns anos. Até que um dia, dois jovens de uma aldeia que não tinham muito conhecimento da existência desse guru, até porque faziam anos que ele havia sumido, esses jovens saíram para caçar no meio da floresta. E corre de um lado, corre para o outro, naquele ímpeto da juventude que acabaram se enfiando tanto no meio da floresta que acabaram se perdendo feio. E para piorar, a noite começava a cair e com medo eles tentaram procurar um lugar para se abrigar dos animais da floresta. O plano era esperar amanhecer e assim eles tentariam voltar para a aldeia. Então foram caminhando, procurando abrigo, até quando avistaram lá no fundo da floresta uma luzinha tênue e disseram, opa, tem gente morando ali na floresta. Resolvemos nossos problemas. Dentro da Índia existe uma coisa que é universal,
pelo menos nos tempos antigos, que é o dever da hospitalidade. Você bate na porta de alguém e essa pessoa vai te receber. E te recebe bem. Isso para eles faz parte de toda uma ética de vida. Então eles sabiam que ali eles encontrariam um abrigo e, quem sabe, alguma coisa para comer. Era uma casinha bem humilde, uma choupana. E quando eles bateram, qual não foi a surpresa deles ao encontrar justamente o tal sábio que toda a aldeia procurava tanto? Cara, não é que eles encontraram um sábio? O sábio, quando abriu a porta, ficou surpreso, né, com a presença dos dois. E eles disseram: será que o senhor poderia nos abrigar por essa noite? Tá certo, disse o sábio, bem-vindos. E assim o sábio serviu alguma coisa para que eles comessem e um lugar para que eles dormissem. E no outro dia, pela manhã, eles perguntaram: cara, você acha que a gente vai perder a oportunidade de perguntar nosso futuro para o sábio? Esse tipo de oportunidade não se perde, né? Então foram até o sábio e soltaram: sábio guru, já que nós estamos aqui por conta desses acontecimentos, quem sabe não foi o próprio Dharma que nos trouxe até o senhor? E já que foi o Dharma responsável por isso, por que é que o senhor não diz o nosso futuro? Aí o sábio disse: pelo amor de Deus, não me peça uma coisa dessas. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, não gosto de fazer isso. Mas como o senhor não gosta de fazer isso? Isso é egoísmo, não custa nada. O sábio disse então: amados, eu não gosto de fazer isso porque o futuro não é da forma que vocês pensam. Ele tem linhas gerais sim, mas não está traçado dessa forma fixa e rígida como vocês pensam. As coisas não são bem assim. Tá bom, a gente já entendeu tudo, né? Disseram naquele jeito jovem que não ouve nada, só ouve aquilo que quer ouvir. Tá bom, mas conta pra gente qual é o nosso futuro. Aí o sábio, de saco cheio, disse: tá bom, você primeiro jovem, daqui 1 ano se tornará um rei. E você, segundo jovem, daqui 1 ano vai estar morto. Aí os dois se olharam, né, extremamente impactados. Vocês têm que concordar, né, que são 2 notícias brabas. Um deles, que é de uma família muito humilde, vai se tornar um rei. E o outro, na flor da juventude, que nunca havia pensado que morreria tão cedo, vai cofar. E assim eles voltaram mudos para casa, na certeza das previsões do sábio, né? Até porque era sabido que tudo o que o sábio dizia era líquido e certo. Ele nunca havia errado uma única previsão. E lá foram eles, um fazendo planos para o seu primeiro ano de reinado e o outro fazendo planos para o seu último ano de vida. Chegando na aldeia foi aquele fuzuê todo, né? Eles contaram todo o acontecido e tudo o que o sábio havia falado. O povo todo ficou admirado, né? Mas como tudo que o sábio fala é inquestionável, a vida seguiu. Só que a partir daquele momento, o jovem que seria rei, ele começa a se comportar como se já fosse. Então ele começa a dar ordens. O dia em que eu for rei, você vai ver o que eu vou fazer com você. O dia que eu for rei, você vai ser expulso do meu país. E assim ele se tornou arbitrário, arrogante, autoritário, vaidoso, petulante. Ele muda toda a sua conduta e começa a se comportar como se já tivesse sido coroado. Enquanto que o outro, que morreria daqui 1 ano, ele começa a considerar que cada dia da sua vida é um dia menos. E, portanto, ele tem que ser muito bem vivido. E muda a consciência de tal forma que cada ato dele passa a ser cuidadosamente escolhido. Cada palavra, cada gesto de generosidade, cada gesto de amor ao próximo. De tal forma que, quando ele chegue ao final da sua jornada, ele possa estar quites com a vida. E com a sua própria consciência, com ela tranquila. Então passa a ter uma vida exemplar. E assim o tempo vai passando e não acontece absolutamente nada.
Passou-se um ano e nada, um ano e um mês e nada, e mais um mês e nada, e outro mês e... Cara, será que o sábio errou a data? Né? Com o tempo eles começaram a ficar impacientes. Será que justo com a gente o sábio errou? Bem com a gente ele se enganou? Parça, eu acho que a gente devia entrar no meio da floresta e procurar a cabana do sábio e perguntar por que a gente pode ter entendido mal, né? Quem sabe? Bora lá. E assim seguiram os dois floresta dentro, tentando encontrar o pobre do sábio. E quando vão adentrando a floresta, já afastados da aldeia, eles encontram em cima de uma árvore assim uma sacola cheia de ouro. Eles se assustaram, né? Então o primeiro jovem fala: olha, vai ver que já é minha fortuna, é minha sorte que está mudando. Já é o caminho para que eu me torne um rei. Então ele vai em direção da sacola e o outro fica vendo de longe, né? Até porque ele vai morrer mesmo. Não vai precisar daquilo para nada. E como ele está afastado, ele acaba percebendo a chegada de um bandido. E porque aquela sacola era desse bandido. E na raiva de perceber que seu ouro ia ser roubado, ele corre na direção desse primeiro jovem na intenção de matá-lo. O segundo, percebendo o que ia acontecer, se joga em cima do ladrão. Os dois acabam lutando e ele consegue botar o ladrão para correr. Mas ele ganha um enorme corte no braço. Mas sem maiores consequências. Apenas um grande corte no braço. Eles fazem uma atadura e fica por isso mesmo. E assim continuaram caminhando. O primeiro carregando o seu saco de ouro e o segundo seu corte envolvido num pedaço de trapo. Até que finalmente eles conseguiram encontrar a casa desse sábio. Qual foi a surpresa do sábio ao encontrar com os dois? Putz, mais uma vez vocês aqui de novo. Sábio, a gente só veio aqui porque o senhor se enganou. Como me enganei? O senhor está lembrando da gente? O senhor nos disse que daqui um ano eu seria rei e ele estaria morto. Bom, isso já faz um ano e meio. Olha, eu só tenho esse saco de ouro e ele aqui, Vivinho da Silva. Acho que o senhor se enganou. Então o sábio disse: não, eu não me enganei. Vocês que não me ouviram. Eu falei para vocês que o futuro não é rígido nem flexível da maneira que vocês pensam. Ele está sendo construído a cada momento. Você tinha um bom karma que garantiu o seu posto de rei, mas se tornou tão arrogante, tão petulante, tão temerário, que teu karma se reduziu apenas a essa sacola de ouro. Já ele tinha um mau karma para morrer jovem, mas se torna tão prudente, tão virtuoso, tão sábio, que seu mau karma se redimiu apenas a essa ferida que ele carrega no ombro. Concluindo. Na verdade, o destino não é algo fixo e rígido como nós imaginamos, mas ele é construído a cada dia, a cada momento. Nosso futuro é o entrelaçar dos atos do passado com os atos do presente, ou seja, ele está sendo permanentemente construído. Nós não somos e nem nunca seremos prisioneiros do nosso destino. Somos prisioneiros, sim, das próprias escolhas. Somos prisioneiros da forma com que lidamos com a vida, prisioneiros das nossas limitações que nós próprios criamos. E não que hajam leis que nos aprisionam. O futuro é construído, reconstruído e retificado a cada momento. Dia desses eu li em algum lugar uma coisa bem bacana e que resume bem a carta de hoje e o conto também. Lá dizia assim: não há destino escrito nas estrelas que não tropece nas pegadas de nossas próprias escolhas. Fiquem com Deus. Espero poder ter ajudado em alguma coisa, meus irmãos. Luz nos caminhos e que o vento sopre leve. Jaya.